Três conceitos super importantes para a administração são os de eficiência, eficácia e efetividade. As pessoas confundem muito esses conceitos porque parecem sinônimos no dia a dia, mas na ciência administrativa são coisas distintas, tá? Eficiência está associada com o uso dos recursos, eficácia é com o alcance dos objetivos ou do objetivo, e efetividade com o impacto gerado durante a gestão. Então, são conceitos relacionados à chamada gestão por resultados, claro, que dialogam com o planejamento. Então, imagina a seguinte situação, um hospital público com orçamento de R$ 800 mil. Só para falar para vocês também que esses conceitos surgiram na iniciativa privada, mas foi adaptada ao setor público também, então hoje eles são usados em qualquer tipo de organização. Esse hospital, ele está previsto para ter esse gasto aqui, tá? E a eficiência, qual seria a eficiência? Imagina que você gastou, o governo gastou R$ 600 mil para a construção do hospital. Nós podemos dizer que esse gasto foi eficiente, porque foi menos do que foi previsto, tá? Então, o uso dos recursos, o poder público conseguiu economizar de alguma forma, comprando produtos mais baratos, desde que tenham a mesma qualidade também, tá? Entre outras coisas. Agora, se ele gastou 1 milhão, nós podemos dizer que ele não foi eficiente, porque ele gastou muito mais do que ele pensaria que ia gastar, tá? Então, a primeira coisa é essa. A eficácia é o seguinte, o hospital foi construído dentro dos padrões? Se sim, foi eficaz, porque alcançou o objetivo, que era a construção do hospital. A grosso modo, é isso, tá? Você pode, por exemplo, ter gastado 2 milhões, tá? Mas se o hospital for construído, então você foi eficaz, mas não foi eficiente, porque você gastou muito. Você pode ter gastado 400 mil, só que o hospital não saiu dentro dos padrões. Então você foi eficiente, mas não foi eficaz, tá? As duas coisas não se confundem. Por fim, a efetividade é mais subjetiva. Por quê? Você pode alcançar o objetivo dentro do nível de eficiência, mas esse objetivo não ser o mais adequado para a organização. Alguém poderia questionar se não seria melhor o governo, com esse mesmo recurso, fazer obra de saneamento ao invés de um hospital público, já que vários estudos mostram que para cada R$ 1 gasto em saneamento, você economiza de R$ 4 a R$ 32 em saúde pública, dependendo do local. Então, poderia ser uma carência maior do município. Então, pode ter sido tanto eficiente como eficaz sem ser efetivo, tá? Eu creio que deu para entender. Outra questão é o seguinte, que podem haver diferentes perspectivas. Então, como é que eu vou mensurar a eficiência, eficácia e efetividade? Eu tenho que definir qual é o indicador de mensuração. E aí eu posso ter diferentes indicadores para o mesmo conceito, né? Eu vou pegar o exemplo da eficiência com a execução de 600 mil. Então, imagina que foi executado 600 mil, o orçamento era de 800. Então, a gente pode dizer que do ponto de vista gerencial foi eficiente. Tá? Então, a eficiência gerencial teve, porque você conseguiu economizar recursos em relação ao orçamento. Mas se a gente pensar na gestão orçamentária, no planejamento orçamentário, não foi eficiente. Como assim se ele conseguiu economizar? Pois é, só que se tivesse deficiente, ele ia desde a questão do planejamento, desde a questão da elaboração do orçamento, ter colocado lá que ele ia gastar 600 mil para a construção do hospital. E aí, o que é que ia acontecer? Ele ia liberar 200 mil para outra finalidade dentro da gestão orçamentária. E isso faz muita diferença dentro do planejamento orçamentário, porque desde o planejamento o orçamento é feito num ano para ser executado no outro. Então, se você já de antemão libera 200 mil para outros gastos, poderia ser gasto em educação, coisa parecida, seria muito mais eficiente do ponto de vista orçamentário. E assim a gente poderia colocar o tempo, por exemplo. Qual o tempo que esse hospital foi construído? Foi construído, mas se previu lá 2 anos, ele foi construído em 4, então não foi uma construção de forma eficiente. Assim a gente pode ter várias perspectivas para analisar eficiência, eficácia e efetividade, tá? Mas o importante é que você tenha compreendido a diferença entre esses conceitos.